Diga, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Assentai-vos, amados irmãos, em nome de Jesus. Toma o seu assento nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o seu assento. Toma o seu assento, meu irmão, minha irmã. E tenha toda a atenção à palavra de Deus. Glória a Deus. Toma o seu lugar, toma o seu assento. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Vamos concluir hoje esse capítulo, né? Nós estamos ficando 2 cultos em cada capítulo, né? 2 cultos, e acredito que a gente conclui hoje. Tá bom? Tudo bem? Capítulo 6 do profeta Daniel. Ô Douglas, pega para mim aí o meu óculos, pega para ele, meu amor, aí. Meu óculos aí dentro aí, e me traga aqui por gentileza. Capítulo 6 e o versículo 1, vamos ler o texto. E assim, olha para mim, antes de você olhar para o texto, olha para cá. Embora o tema aí na sua Bíblia seja Daniel na cova dos leões, eu quero que você leia comigo, de acordo com o seguinte tema. O seguinte tema: como manter-se íntegro no meio da corrupção. Como manter-se íntegro no meio da corrupção ou das corrupções. Tá bom? O texto aí, o título aí do capítulo é Daniel na cova dos leões. Amém? Tá ótimo isso aqui, tá muito bom. Mas para que a lição para nós seja assim bem palpável, vamos ver isso. Como a gente vai se manter íntegro no meio de corrupção ou das corrupções? Porque você não está longe disso. Isso está muito perto de nós. Amém? Vamos ler o texto de novo, como nós lemos a outra vez, e vamos ver o que a gente aprende aqui hoje, tá bom? Leiamos, capítulo 6, todos já acharam, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes. 120 sátrapas, e sobre esses 120, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes 3 presidentes e destes 120 sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Veja que não aparece aqui Deus. Olha aí de novo o verso 4. Mas não puderam achá-la, bem do meio para frente, nem culpa alguma. Está aí diante de Deus? Está aí diante de Deus? Não, mas é diante do rei mesmo. É para com o rei. É para com o seu responsável. É para com o rei ali, o cara que estava ali. Amém? Não se achava nele erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então nós vemos aqui, primeiro ponto, né? Ser íntegro no meio da corrupção, ou o tema disso daqui, ser íntegro no meio de um mar de lama. Diga, 120 sátrapas. Diga, 3 presidentes. Todos eles
Todos eles procuravam ocasião para derrubar Daniel. E por quê? Fim do versículo 3. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eles estão procurando pela em ovo. Sabe, conhece a expressão? Pela em ovo? Conhece? Todos conhecem? Quem conhece, levanta a mão. Pela em ovo, todo mundo conhece, né? Estão procurando pela em ovo, não acharam. 122 pessoas. Irmãos, fala a verdade. Presta atenção. Babilônia, que agora é os medos persas, o nome Babilônia caiu por terra, agora são os medos e os persas. O rei coloca sobre todo o seu reinado 123 pessoas, 123. Dos 123, um é Daniel. O Daniel se destaca tanto pela integridade, pela nobreza deles, que os 122 têm inveja, têm ciúmes, têm raiva. Havia uma colônia no século XVI, lá na Índia, uma colônia em que Portugal tinha colonizado. E era na Índia. E, bom, os países orientais, a maioria deles são de raízes kármicas ou deterministas. Está me entendendo? A maioria dos países orientais, o Médio e o Extremo Oriente, é de raiz kármica. Ou seja, você nasceu assim, você vai morrer assim. Tá bom? Tá me ouvindo ainda? Entende? Essa é a raiz. Você nasceu assim. É chamada as castas na Índia. As castas, ou seja, você nasceu para depilar cachorro, vai depilar cachorro para sempre. Você nasceu para ser ferreiro, vai ser ferreiro para sempre. Eu nasci para comandar o ferreiro, eu vou comandar você para sempre. Entendeu? Eu nasci para tosar ovelha, vai ser isso para sempre. Está me entendendo isso aqui? É assim, as religiões kármicas, desde o Médio até o Extremo Oriente, elas são assim. Por isso ninguém se liberta, é sempre a mesma coisa. Há um paizinho lá que não é assim, que é Israel. Esses não são assim. Então deixa eu voltar para cá. Então havia uma colônia que agora me falhou a memória, eu não marquei aqui também, no meio da Índia, que foi colonizada pelos portugueses. E quem foi colonizado por portugueses, espanhóis, alemães, tem raiz cristã, seja raiz de veia católica, seja raiz protestante. Por exemplo, Alemanha, Suíça, Suécia, é de raiz protestante. Itália, Espanha, Portugal, e não me lembro agora outros, é de raiz católica, mas eles são cristãos. São cristãos, não importa a raiz, são cristãos. Então, quem tinha lá colonizado aquele pequeno lugar dentro daquele continente, eram os portugueses, e tinha raiz cristã. Presta atenção, presta atenção. Sempre que havia uma polêmica lá nas redondezas daquela cidade, injustiça, maus tratos, e essa pessoa que sofria maus tratos, quisesse justiça, olha o que eles diziam: se você quer justiça, se você quer ter direito, vá lá no país tal, que eu esqueci o nome agora. Lá tem justiça. Lá onde habitam os cristãos. No meio de um país, de um continente, irmãos, tinha uma coloniazinha, onde os cristãos imperavam. Lá tinha justiça. Aqui, irmãos, é mais ou menos a mesma coisa. É o Daniel sozinho, no meio de 122 pessoas contra ele. Irmão, o que você fazia? O que você faria, irmãos? Vamos para a galera, né, irmãos? Vamos para a galera, né? Deus não vai ficar zangado, eu não vou perder a salvação por isso. Não vai mesmo não, a gente não perderia. A questão é que você e eu fomos chamados para ser luz. Nós fomos chamados, irmãos, para ser sal.
Às vezes, irmãos, nós vamos com a maioria, irmãos. Nós cristãos não podemos ir com a maioria, irmãos. Nós não podemos ir com a maioria, irmãos. Já pensou? A Babilônia, toda a Babilônia nas mãos desses 123 homens. Porque o rei só sentava no trono. Quem decidia tudo eram os 123 homens. Mas um homem resolve ser diferente. E o rei pensa em estabelecer Daniel sobre todos os irmãos. Só que são 122 pessoas na sua bota. Irmãos, se você fizer ali um bem bolado ali, ó, você faz ali um bem bolado, continua numa boa, você está lá, olha, no meio de milhares de seres humanos, 123 pessoas comandam tudo, irmãos. É nessa hora, irmãos, que a gente perde o passo e perde a mão. As donas de casa que cozinham sabem o que é perder a mão, né? Sabe o que é perder a mão no sal, não sabe? Sabe o que é perder a mão? Irmãos, para de ir com a maioria, irmãos. Paremos de ir com a maioria. Dá para você continuar íntegro. Irmãos, algumas pessoas até me chamam de bobo, sabe? Clóvis, você é bobo. Clóvis, com esse povo que você tem, com essa igreja que você tem, daria para você fazer tantas coisas. Dá uma baixadinha no nível. Dá uma baixadinha no nível. Em primeiro lugar, eu não tenho igreja nenhuma, né? Hã? Não é verdade? Eu tenho igreja, irmão? É bom que diga isso, né, irmãos? Tem igreja. Nunca tive igreja. Na verdade, ninguém aqui tem igreja. Nós chegamos na igreja. Sabe, às vezes você pensa que a igreja nasceu com a gente. A igreja não nasceu com a gente. Ela já está aí no mundo há mais de 2000 anos. Nós chegamos na igreja. Nós chegamos nela. Nunca foi sonho meu, nunca tive um sonho. Vou ter uma igreja, vou abrir um ministério. Isso é para satânico, é para demoníaco. Nunca passou pela minha cabeça, nunca passou. E nunca eu abri o ministério, irmãos. Nunca, em nenhum momento. Mas esse daqui, pastor, até onde eu sei, ele é metodista. E para eu usar metodista, não é eu querer usar, irmãos. É vou usar metodista. Aí muitos falam assim, sabe? Olha, dá pra gente fazer alguma coisa assim, dá não. O que eu quero é ficar na Bíblia. Mesmo que a maioria diga não. Às vezes, sabe? A pessoa fala assim, você é muito tolo. A pastora tinha um primo que é meio assim, voado da cabeça. Entendeu? Aquele cara me importunava. Pastor também dessas igrejas aí, sabe quem é essas aí? Sabe essa aí das aguinhas, das olhinhos, das toalhinhas? Essa aí do reino do diabo. Que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com a escritura. Nada a ver com a sã escritura. Me importunava, vamos nessa. Olha, dá pra tanta coisa, faz um movimento assim, ó. Faz um movimento assim. Irmãos, não vá com a maioria, irmãos. Não vá. Olha a marcha para Jesus. Começou bem. Para mim não tem nada de Deus ali. Vocês vão lá amanhã. Pode ir, fica à vontade, não tem problema nenhum, não está proibido não. Mas de Jesus para mim lá é comércio. É vender CD. É apresentar candidato para deputado, para vereador, para aquilo outro. Você entendeu? É isso que tem. Vamos vender CD, vamos vender toalha, vamos vender camisa, vamos vender isso aqui, vamos vender aquilo outro. Irmãos, não vá com a maioria, irmãos. Não vá com a maioria. Jesus te chamou. Fica como Jesus te chamou. Se mantenha íntegro como Jesus te colocou. Fica íntegro. Ele poderia negociar, irmãos. 123 pessoas que mandavam na nação. E não é em uma nação, nas nações. Todas as nações foram capturadas por Babilônia. Era só ele fazer ali uma média. Faz uma média. Vamos ser aí políticos, né? Vamos fazer uma média. Não faça média, irmãos.
mostra de que espírito você é, mostra de que senhor você é, quem te comprou, deixa claro quem te comprou, deixa claro quem te salvou, deixa claro a quem você segue, porque você não segue homens, nós não seguimos homens, nós seguimos a Jesus Cristo, porque Ele teve as mãos furadas, não nós, Ele teve as mãos furadas. Então, irmãos, 123 pessoas, mas o rei pensava em estabelecer Daniel, né? O rei pensava em estabelecer Daniel. Você vai se vender? Não se venda, irmãos. Lá na empresa você trabalha, lá na escola você estuda, não se venda, de maneira nenhuma, não se venda. Vamos continuar lendo aqui. Verso 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quer dizer, humanamente falando, não deu. Olha só que coisa séria. Olha só, primeiro patamar aqui, hein? Procuraram contra Daniel fora da lei de Deus, não acharam, irmãos. Hoje eu tenho a impressão que é o contrário. Hoje eu tenho a impressão que se procurarem alguma coisa contra nós no natural, é capaz de achar, hein? Hã? Está me ouvindo ainda? Porque procuraram, irmãos, procuraram de todos os jeitos e não acharam nada que desabonasse Daniel. Irmãos, vamos pensar aqui comigo então. Então eles faziam coisa errada. Então eles faziam coisa errada, irmãos. Aqueles 120 mais aqueles 2. Vamos ver se o Daniel aceitou lá aquela propina? Ixi, não aceitou, só nós aceitamos. Vamos ver se o Daniel aceitou aquele dinheiro extra? Ixi, não aceitou. Vamos ver se o Daniel aceitou lá aquelas. Nada, Daniel passou em tudo. Aí o que resolveram? Vamos para a lei do Deus dele. Vamos para a lei do Deus dele. Vamos seguir, verso 7. Todos os presidentes do reino, que são os 2, né? Os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram, né? Quem são os presidentes? Os 2, menos Daniel. Daniel não estava lá, ué. Concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Desculpa, verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao... Ou seja, os 120 mais os 2. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura, lógico, paparicaram eles, bajularam o rei, vamos para cima, né? Agora é a hora, né? Bajularam o rei, e o rei gostou da ideia. Ele sancionou, ele assinou o interdito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha esse finalzinho do texto, irmãos. Eu quero que vocês repitam o finalzinho, depois da vírgula. 1, 2, 3, já. Vamos de novo? 1, 2, 3, já. Agora todo mundo, por gentileza. 1, 2, 3, já. O que Daniel fazia antes? O que ele fazia antes? Vamos lá, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no quarto. O que ele costumava fazer, irmãos? Entrar no quarto. Olha para mim aqui. Ele costumava o quê? Entrar no quarto. No meio da corrupção, a cabeça dele correndo risco, ele não mudou, ele continuou entrando no quarto. Lembra o que Jesus disse sobre a oração verdadeira? É muito bom orar aqui em comunhão com os... É muito bom, eu gosto muito de orar aqui. Eu gosto demais de orar aqui em comunhão, irmãos. Mas e aquela em casa? Aquela que ninguém te vê. Aquela que ninguém sabe.
Porque é muito bom ser religioso, irmão, porque todo mundo vê que eu estou orando em línguas, estou profetizando, mas é aquele que ninguém sabe, que ninguém vê. Qual era o costume dele? Entrar no quarto. Ou entrar no quarto. É o que ele costumava fazer. E quando, irmãos, veja bem, olha eu e você, eu vou me incluir nessa. Olha eu e você. Se nós soubermos que tem aí uma arapuca contra nós, querem te pegar, hein, irmãos. De ladinho, se ninguém vê, ninguém está vendo. Aproveitar agora, ninguém está vendo. E entra no quarto. Mas o Daniel fez como costumava fazer. Tem uma grande lição aqui para nós, irmãos. Irmãos, como nós somos de verdade diante do nosso grande amigo chamado Jesus Cristo. Até onde eu sei, Deus é uma pessoa, porque Ele fala, você ouve. Deus falou com você hoje, ontem, anteontem, não falou? Eu acho que o verbo é diferente. Você quis ouvi-lo. Você falou com Ele, porque Ele é uma pessoa, e característica de uma pessoa é que ela fala. Como nós nos relacionamos com o nosso Deus? Você para ouvi-lo? Ou será, olha para mim, que nós só gostamos de falar, gente, com Deus? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus olha isso, Deus olha essa perseguição, Deus olha aquilo outro, Deus olha isso. Será que nós queremos ouvi-lo, irmãos? Eu tenho a impressão que a gente gosta mais de falar do que de ouvir. A gente ouve novela, a gente ouve jornais, a gente ouve internet, a gente ouve o tempo inteiro, mas e ouvir a Deus? Ele entrou no quarto, como costumava fazer. Qual era o hábito dele? Entrar no quarto. Que mais? Em cima. Estou aí destacando o verso 10. Em cima, entrou no quarto, em cima, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, na casa, em cima, no quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Ele foi na janela, irmãos, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia, não podia, Daniel, vai uma vez só, quem sabe ninguém te vê, né? Daniel, vai uma vez só, 3 vezes por dia, e se punha de joelhos, e orava, e dava graças. Olha o conteúdo da oração dele, irmãos. Dava graças, ou seja, agradecia. Você está me ouvindo ainda, meu irmão, minha irmã? Agradecia diante do seu Deus, como costumava fazer, queridos. No meio de perseguições, de corrupções, dá para manter-se íntegro? Dá. Como? Continua fazendo o que você faz. Continua com o seu hábito diante de Deus. Continua com o seu costume diante dele. Não muda. Os meus irmãos novos convertidos, cuidado com o laço da preguiça, meu irmão. Vocês novos na fé, não para de ler a Escritura. Não para de ler a Escritura, de meditar na Escritura, de falar com teu Pai Celestial. Porque se há alguém que ora, são os cristãos. Os cristãos é um povo que ora. Não para com o seu costume. Não para com isso. Verso 12, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, eu disse isso mesmo, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração.
Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei, quando o viu, porque é lógico, quando o rei o viu, o que o rei pensou? Me pegaram. Ó, você que vai ter dó no fim da leitura aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Porque tem alguns aqui, quando ouve aqui a sentença, fica com dó dos malvados lá. Mas veja aqui, olha só. Este Daniel, que é um dos exilados, não faz caso de ti, ou seja, debocha do Senhor, não honra o Senhor, desfaz da sua lei. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo, fazer o que, gente? Livrar Daniel. Eu tenho que livrar o meu amigo, eu tenho que livrar o meu amigo, eu tenho que livrar o meu amigo. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Mas olha agora, o verso 15, isso aqui é muito importante para você que tem dó, tá? Porque tem gente que tem peninha de quem não tem que ter peninha. Olha para cá, olha para mim. Cuidado, para que você não tenha peninha de quem não tem que ter peninha. É muito sério isso. Tem gente querendo ser melhor do que Deus, querendo ser mais romântico, mais sentimental do que Deus, que pega para si as dores, que adora pegar as dores dos outros. Tem que tomar cuidado com isso aí. Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Irmãos, é possível você entregar o seu corpo vivo para ser queimado, sem amor. Você está me ouvindo? Olha para cá, presta atenção para eu fazer um comentário aqui. Paulo diz assim, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, sem amor, nada seria. Sabe, irmãos? Esses dias eu estava conversando com o irmão, acho que foi aqui mesmo até, não sei. Não lembro que foi o irmão, estava conversando aqui, né? Aí ele joga num time aí, um time de futebol da várzea, um time qualquer. Aí ele falou assim, pastor, todo fim de semana o meu time, o bando de cachaceiro, sai para, uma vez por mês, o meu time sai para entregar sopão para os carentes. Tem gente achando que entregar sopão para os carentes é fazer a vontade de Deus. Entregar sopão, meu irmão, sem entregar o evangelho, sabe o que é, irmãos? Sabe o que é isso, a mesma coisa? É a mesma coisa que colocar roupa limpa sem tomar banho. Imagina você sujinho. Aí você chega em casa, estou com pressa, mulher, me dá a roupa, me dá minha roupa limpinha aí. Aí bota a roupa limpa, sem tomar banho. Levar sopão sem o evangelho, meu irmão, é igual a isso. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje em dia, com a história dos desigrejados, irmãos, tem muita gente se manifestando e aliviando a consciência. Porque, meu irmão, quando você faz besteira, se aparecer uma caridade para você fazer, tudo que você quer fazer. Aí eu fiz uma besteira, deixa eu pagar um tributo para Deus, porque eu fiz uma besteira, eu vou lá, vou entregar uma cesta básica. Irmãos, traz a cesta básica, tudo bem, entrega o sopão se você quiser, mas não esqueça de ser um cristão de verdade. Não se esqueça de ser um cristão verdadeiro, de dar exemplo, de ser um cristão genuíno. Porque é muito fácil estar fazendo coisas boas aí. É possível você entregar o seu corpo, diz o apóstolo Paulo, para ser queimado vivo sem amor. Ó, eu amo lá, ó, eu amo o fragilizado. Olha, eu levei uma cesta básica. Ei, ama de outro jeito, meu irmão. Ama de outro jeito. Por que não leva ele para dormir na sua casa, na sua cama? Aí é amor. Então não queira tapar o sol com a peneira. Não queira tapar o sol com a peneira, meu irmão. Então, às vezes, a gente fica com dó. Então, assim, olha esses caras aqui, ó, antes que você tenha dó deles. Olha aqui o verso 15. Depois que o rei tentou, se esforçou para livrar Daniel. Olha o verso 15. Então, aqueles homens, aqueles 122, foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas,
e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. A gente passa por esse versículo aqui e não para. O que os 122 estão fazendo, irmãos? Estão pressionando o rei. Os 122 chegam, na época do Nabucodonosor, que nós aprendemos aqui do capítulo 1 até o capítulo 4, era outro rei, né? No capítulo 5 ainda é o mesmo jeito, o filho dele, Nabucodonosor. Nessa época, ninguém peitava o rei, porque o rei, do capítulo 1 ao capítulo 5, o rei estava acima da lei. Quando esse rei Dario tomou a Babilônia, agora a lei está acima do rei. Então eles sabem usar a lei. Então veja aqui, qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Mudou a lei, não mudou? Antes a lei ficava depois. Primeiro era o rei. Agora eles tentaram arrumar. Irmãos, qual é a lição aqui para nós, irmãos? Pode mudar para a democracia, pode mudar para o que quiser mudar. Tem que mudar o homem. Eles continuaram corruptos. Eles pegaram a própria lei, que era para ser para o bem, e transformaram em mal. Irmãos, pode mudar o que quiser mudar, mudar o governo que quiser mudar, o homem é o mesmo homem. A corrupção está nas nossas portas, no nosso portão. Precisamos nos posicionar. Mudou a lei, agora a lei está acima do rei. Eles pegam a lei e esfrega na cara do rei. Vamos ler de novo, isso é muito importante. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Gente, o rei não podia fazer nada. É que vocês ainda, nós às vezes pensamos no Nabucodonosor. Não pode mudar, irmão, não tem como mudar. O rei assinou, eles enganaram o rei, eles envolveram o rei para pegar Daniel. O alvo nunca foi a nação, o alvo nunca foi o país, o alvo era o ego deles, porque o rei pensava em promover Daniel, ser maior do que todos os 122. É a corrupção, irmãos. Eles não queriam isso. Então eles esfregam a lei na cara do rei. Ó, tá aqui, o senhor tem que fazer. Tá aqui, o senhor tem que fazer. E tinha que fazer mesmo. É governo, irmãos, tem que fazer, tá na lei, tem que fazer. Aí vem, então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Não dá mais para mim, que ele te livre agora. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel. Por quê, irmãos? Por quê, irmãos? A culpa seria de quem? Os 122 sairiam como limpinhos. E o rei foi que matou Daniel. Então, põe lá e sela, é como se fosse um carimbo, como se fosse uma legalidade. O rei assinou, o rei selou, o rei que fez. Os 122 sairiam limpinho, limpinho. Íntegro, manter-se íntegro no meio do mar de lama, mesmo quando você é vítima de conspiração. Estão conspirando contra Daniel e contra o rei. Contra Daniel e contra o rei. Verso 18. Então o rei dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. Jejum aqui não tem nada a ver com coisas espirituais. Jejum, sem comer, não quis comer nada. Que comer é expressão de alegria. Quem não gosta de comer, né, irmãos? E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Ele gostava de Daniel mesmo. Ele tinha carinho por Daniel mesmo. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te
dos leões? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos quem? Aqueles homens que tinham acusado Daniel, 122 homens. E foram lançados na cova dos leões. Está com peninha deles? Está com dozinha deles? E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Está com dozinha deles? Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, dizendo: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Esse rei está profetizando, irmãos. O seu reino não terá fim. O seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado do que vem depois, Ciro, o persa. Olha para mim e eu destaco para vocês então aqui as lições, a gente encerra. Veja bem: íntegro no meio da corrupção, íntegro no meio de um mar de lama, íntegro mesmo que as pessoas se levantem contra você, íntegro mesmo na prosperidade ou na adversidade. Íntegro na adversidade e na prosperidade. Agora, Daniel está com mais de 60 anos, irmãos, aqui nesse texto. Aqui nesse texto tem mais de 60 anos. E ele realmente era o primeiro do reino. Primeiro depois do rei era Daniel. Mais importante, então, ou seja, prosperidade. Ele foi fiel na prosperidade. Ele foi íntegro na prosperidade. Mas no capítulo 1, quem era Daniel no capítulo 1, irmãos? Menos de 17 anos. Raptado da sua nação. Trazido como escravo. Contra a sua vontade. Ele foi tirado lá do seu país e trazido para a Babilônia. E lá ele decidiu ficar firme e não se corromper. Ser íntegro na adversidade e ser íntegro na prosperidade. Eu não sei quais das duas coisas, qual é mais difícil. Eu sei de pessoas que ganhou algo a mais e se corromperam. Eu sei de pessoas que porque não tinham nada, também se venderam. A grande questão aqui, irmãos, é: você está diante de quem? Nós temos em Daniel os dois extremos. O menino que chega ali com menos de 17 anos, escravo, raptado da sua nação,
sequestrado no meio do seu povo, e se mantém firme. Quem está me acompanhando desde o capítulo 1 sabe disso. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E agora, aqui com mais de 60 anos, Daniel decidiu firmemente não se corromper. Irmãos e irmãs, o que é preciso mais para você? O que é necessário mais para você? Irmãos, quem que está te oferecendo a oportunidade de se corromper? É o teu pai, é a tua mãe? São os teus amigos próximos? Quem está querendo que você se venda? Ser íntegro na adversidade. Ser íntegro na prosperidade. Né? Último versículo, 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, irmão. Sabe por quê? Ele decidiu ser ele mesmo, irmãos. Irmãos, decida ser você mesmo como filho de Deus. Decida ser você mesmo, um filho de Deus. Não se venda. Cuidado com as oportunidades estranhas que aparecem por aí. Íntegro na prosperidade, íntegro na adversidade, íntegro na pobreza, íntegro na riqueza, íntegro como funcionário, íntegro como empresário, íntegro embaixo e íntegro em cima, íntegro mesmo quando ninguém estava olhando. (27) Ele livra e salva. O rei falando, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos e irmãs, mantenham-se íntegros. Os dias são maus, são difíceis, mas mantenham-se íntegros. Deus é que defende a nossa causa, irmãos. Deus é que defende a nossa causa, creia nisso. O nosso Deus não mudou em nada. Ele não mudou em nenhum pontinho para a esquerda, nenhum pontinho para a direita. Agora lembra o que os 3 jovens disseram. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Se o nosso Deus não quiser livrar, nós não nos contaminaremos. Nós não nos contaminaremos. Seja você. Tenha a sua vida diante de Deus, independente de quem te veja. Tenha bons hábitos de orar, de entrar no teu secreto na sua casa, de fazer a sua meditação. Se você faz o que todo mundo faz, você não é interessante. Se você faz o que todo mundo faz, você não serve. Porque se você fizer o que todo mundo faz, irmãos, vai ter alguém melhor que você. Prosperou, manteve-se íntegro na prosperidade e na adversidade. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Feche os seus olhos agora. E segundo o Senhor falou no seu coração, ore a Ele. Não saia do seu lugar agora, por favor, não saia do seu lugar. Curva a sua fronte nesse instante e ore ao Senhor. Fale com o Senhor. Abra o seu coração diante dEle. E aquilo que Ele falou com você, fale para Ele. Fale para Ele, você vai ser tentado. Vai sim, vai sim. Você vai ser provocado. Você vai sim, vai sim. Você vai ser desafiado. Creia em Deus. Ele livrou Daniel, Ele livra você. Ele livrou
Espere nele. Fale como o salmista: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou, entrou na minha cova, entrou na minha jaula, entrou na minha cadeia e esteve comigo. Ele me amou. Curva sua fronte, abra o seu coração, levante a sua voz agora, 3 minutos, e fale com o Senhor. Homem, mulher, irmãos, irmãs, fale com o Senhor. Abra o seu coração.